massa de fazer, eu falo. Ó, comecei a gravar aqui, tá? Tem Tá problema? bom. Para poder ficar Não tem não. gravado. Mas, qual foi meu intuito quando eu me matriculei, só antes da gente iniciar, né, terminar esse assunto, Uhum. quando eu me matriculei em filosofia? Principalmente quando eu vi que lá, onde eu estou fazendo, no liceu, eles focam na metodologia clássica. A minha ideia é a seguinte: tem tantos conceitos que Tomás de Aquino, por exemplo, aborda dentro da teologia moral. São tantas coisas que necessitam do entendimento verdadeiro do que é filosofia, do que é moral, dos preceitos. São tantas coisas que a gente só ouve por terceiros, sabe? Que eu senti essa necessidade de investigar um pouco mais as origens, né, daquilo que montou grande parte do Ocidente. Então, eu quis mergulhar nessa ideia de começar a estudar um pouquinho a filosofia e, Peraí só um minutinho, Lucas. claro, Que? Peraí só um minutinho. Você colocou ele na tela? Uai, eu coloquei mudo? Ou foi não, você? eu coloquei porque como você estava conversando com seu marido para não invadir sua privacidade. Ele estava assim, ele não dormiu, amor. Eu falei assim, gente, é paciência. Mas, pois é, pode continuar falando. Então tá, vamos lá. Cadê? Screen, compartilhar aqui. E aí, qual que foi sua primeira graduação? Você falou que tá fazendo psicologia, Sistemas para a filosofia. internet. Eu comecei Ah. em engenharia, depois eu migrei para sistemas para a internet. E aí, do nada, você caiu no colo do Dr. Jorge também, né? Porque É, sistemas para internet. como é que eu posso te dizer isso? Eu sempre tive uma certa inclinação, eu acho que pelo meu histórico, eu tinha uma inclinação a pelo menos agir como mediador, né? E Uhum, daí o que acontece? Pela vida, família, enfim. Então, eu tinha essa inclinação, mas ao mesmo tempo eu sempre fui um cara muito curioso. Então, dentro da engenharia, eu tinha um objetivo, ao mesmo tempo que eu era muito bom nas disciplinas de programação. Então, as minhas maiores disciplinas foram programação. uhum. É, e daí eu acabei migrando para essa área, né? Eu, na verdade, comecei no mercado financeiro, aí eu via que não era isso que eu queria. Fui para programação porque era algo que eu tinha mais familiaridade, era algo que Mercado eu financeiro, você gostava. fala de De capitais. criar. Não, eu comecei com Nossa, o mercado de capitais, aí aham. depois Fazendo disso, investimento mesmo. só que aí eram fundos estruturados, né? Uma coisa um pouquinho mais, não só ações, né? Como o pessoal costuma Uhum, falar em mercado de financeiro. Mas aí não era isso que eu queria, fui para a parte de programação porque era algo que eu tinha um pouco mais de familiaridade e também não era muito bem o que eu queria, mas era aquela coisa, né? Eu já estava lá dentro, já era algo que uhum, eu sabia melhor, então fui negando um pouquinho esse meu lado, que eu já tinha até estudado um pouco, estudei coaching, fiz alguns cursos, fiz PNL, fiz algumas coisas, mas eu fui uhum. negando um pouco esse meu lado. E acabou que eu não queria também fazer psicologia, que nem você está fazendo, porque eu via que tinha muitas coisas que eu ia ter que estudar na psicologia que não necessariamente eu concordava, ou então que, ao mesmo tempo, tem a restrição que o CRP coloca, né, nos profissionais, Sim, enfim. Então, sim. tem várias coisas que eu falei, não é esse caminho, não são 5 anos dentro da faculdade de psicologia que eu acho que vão realmente. E a outra, eu fazer todos esses 5 anos até começar, sabe, a engatinhar, a fazer o Uhum. estágio.
Aí, quando eu descobri essa possibilidade de ser terapeuta, eu falei, cara, eu acho que eu vejo aí realmente um caminho para mim. Então, foi o que eu decidi abordar, Trilha. né? E tô Ai, que nessa, né? legal. Vamos ver. Ó, você tá vendo minha tela aqui? Tô, tô. Eu fiz aqui esses resuminhos, aqueles resumos que eu coloquei lá no grupo, eu fiz uns Uhum. sitezinhos aqui para a gente poder ir batendo, né? Poder vendo de uma forma mais interativa, ficar um pouco melhor. Ih, Essa é a Kleber, aula um da mentoria mesmo? É, né? ó, chegou aí mais alguém aí, ó. Chegou o Kleber. Kleber eu não conheço. Essa é a aula um mesmo Da mentoria, da né? mentoria. E aí, Kleber? Fala que eu te escuto o programa da madrugada. Estamos aqui falando um pouquinho. Vamos começar. Vou começar agora, na verdade. A gente estava batendo um pouco um papo antes, contando um pouco no background de cada um. Deixa eu ver aqui como é que eu estou aqui no layout. Eu estou aqui. Deixa eu me esconder um pouquinho mais aqui para não ficar atrapalhando a gente aqui no meio do caminho. Pronto. Então tá. A primeira coisa que ele começa na aula um, né, é fazendo aquela pergunta fatídica, né? Para onde a gente começa, né, para se formar como verdadeiro terapeuta? E a resposta é simples, né? Por nós mesmos. Se a gente não passar pelo processo, verdadeiramente a gente vai ter dificuldade em atender, porque o processo, mesmo que não seja necessariamente eficaz, a gente também percebe melhor onde está tendo uma falha se a gente está passando por ele, né? Então, eu vejo isso muito claro. Eu que estou passando pelo processo agora com uma colega nossa, eu vou vendo isso, que às vezes eu mesmo, como sou aluno, e ela sabe disso, né? Às vezes eu falo assim, olha, pô, eu sugiro algumas coisas, então a gente vai trocando isso, né? Então eu falo assim, olha, a gente é cego muitas vezes para enxergar algumas coisas, né? Como a própria Bíblia diz, né? Tira a trava do teu olho antes de tirar o cisco do olho do teu amigo, né? Então, nesse sentido, é importante a gente poder passar pelo processo para enxergar o que a gente não está enxergando e, ao mesmo tempo, a gente conseguir convidar para ter essa troca também de posição. Então, acho que essa é uma coisa que eu deixei aqui bem em destaque, exatamente para que a gente se lembre disso. Porque muitas vezes é fácil a gente esquecer que a gente tem que passar o processo, não só com outra pessoa, mas para a gente também sermos bons pacientes, né? Isso a gente fala um pouquinho mais à frente. Aí aqui eu até criei um índice. Se quiser, depois eu posso enviar esse arquivo para vocês, e aí vocês podem abrir no computador de vocês. É bom que eu não preciso É... fazer. Oi? Não É bom precisa que eu não preciso fazer, fazer, já não. pega o seu pronto. Já está pronto. É, E daí uma coisa muito bacana aqui do método, né, que eu vejo do Dr. Jorge, é que você acaba se tornando o melhor paciente, porque não tem como você passar por esse método que tem a base e o valor cristão por detrás, sem que você também se transforme, né? Então, essa inversão da terapia tradicional, né, que normalmente é uma técnica que um paciente gera o resultado, nessa terapia dele, na verdade, você é o terapeuta que passa pela técnica e, ultimamente, você quer levar ele a uma transformação, né? Aí eu trouxe algumas frases aqui, né? Por exemplo, testemunho precede o argumento, é sempre importante a gente perceber isso. Então, se a gente passou, a gente tem mais confiança para falar com o nosso paciente. A gente não está falando de testada, daquilo que a gente sabe, estou estudando, então a gente ainda não tem convicção daquilo. Não, a gente passa a ter uma convicção. A mesma coisa quando a gente está iniciando os primeiros passos, né, no cristianismo, né? Então, enquanto a gente não tem uma intimidade com Deus, a gente se sente inseguro, questiona algumas coisas. Quando a gente passa a ter mais firmeza e caminhar, o seu testemunho vira o seu argumento. Quando você fala daquilo que você vivenciou, isso transforma, né? A sua palavra passa a arrastar. Aí outro ponto é que nós mesmos somos os mais cabeça duras, né? Então, às vezes, a gente está querendo apontar e é importante a gente conseguir convencer a nós mesmos.
que a gente só transmite aquilo que a gente possui. E uma coisa importante é essa transformação, né, do coração e do olhar. Eu acho que é basicamente, se nós estamos terapêuticos, mas talvez estamos desconectados da nossa fé, talvez o mais importante seja realmente a gente se reconectar com a nossa fé para a gente transformar realmente nosso coração e nosso olhar. E, e isso se traduz na capacidade de salvar almas, né? O Doc Aí aqui, fala muito isso, né? Sobre se você não acredita, nem adianta. Se você não... E é outra coisa que ele fala também. Se você for pela força do seu braço achando que é você quem faz, acabou. Não vai dar certo. Ele fala. Fala muito isso. Então, assim, realmente é o que você tá falando aí. Da gente, primeiro a gente precisa ter fé pra gente acreditar no processo do paciente e porque sem ela, realmente. e ele fala isso um pouco mais adiante, né? Eu estou evitando pular um pouco nas aulas, mas para a gente ir caminhando, mas mais para frente ele fala muito disso, né? Que às vezes quando a gente percebe que está dando errado, porque a pessoa está querendo ser o carpinteiro e não o martelo, né? Ou não a ferramenta. Então, é isso. Você só cansa quando você está fazendo o trabalho daquele que tem que executar, né? Você não faz o trabalho. Quem faz o trabalho é Deus e a gente é só a ferramenta, né? Então, se a gente for ferramenta, a gente não cansa. Até porque Deus sabe usar muito bem a ferramenta dele. Ele não vai destruir a própria ferramenta, diferente da gente, né? Que a gente não tem habilidade, vai querer, vai, vai cansar e vai se destruir ao mesmo tempo, né? Aí eu trouxe aqui uma parábola, né? Mais ou menos, é como se fosse um chefe, né? Tentando ensinar culinária, né? Ele pode conhecer todas. Se ele nunca prova do seu próprio prato, ele pode fazer uma coisa teoricamente maravilhosa, mas ele nunca vai saber se está com sal, se está sem sal, né? Enfim. Então, o terapeuta sem uma cura pessoal é como se fosse esse chefe. Como é que ele sabe se está certo? Não sabe. Na verdade, ele está dizendo que tá bom, mas sem saber de verdade, né? Eu acho que não foi uma palavra muito boa, mas foi o que eu coloquei aqui para trazer essa referência. Na verdade, Você vai hoje. chorar? Você vai chorar? É, mas aí aqui eu já apontei alguns riscos e antídotos, né? O primeiro risco é que a gente talvez fique num perfeccionismo, né? Em que a gente acredita que a gente precisa estar 100% curado para ajudar, o que também não é verdade, porque o processo é contínuo, a gente também o processo da salvação, né? Ele é contínuo, a gente não está salvo e desiste, né? De fazer as coisas, a gente não está salvo e pronto, né? A gente tem que estar sempre buscando. Então, o processo é similar nesse sentido, em que a gente está sempre passando por ele, sempre entendendo mais. Se for voltar para essa parábola da cozinha, a gente tem que estar sempre cozinhando. Você não cozinha uma vez e pronto, não cozinha nunca mais e pronto. Né? A gente está todo dia, tem fome, todo dia tem que cozinhar e todo dia você pode melhorar sua habilidade se você quiser. Um outro risco é esse narcisismo, eu botei aqui como se fosse um narcisismo terapêutico, né? Que é você pegar essa cura e você também querer usar muito essa cura pessoal como um exibicionismo. Então, às vezes, a pessoa talvez queira transformar numa pregação, né? Mas a terapia não é uma pregação, porque você não está querendo converter o paciente já está ali sabendo daquilo. Então, muitas vezes eu já vi isso, já passei por atendimentos também que às vezes a pessoa quer falar mais de si e do seu testemunho do que propriamente do processo. Isso também é um risco que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente quer usar o testemunho como uma forma de convencer, mas a pessoa muitas vezes quer ouvir da própria história dela, o que quer ser ouvida, principalmente, né? Então tem que conseguir medir. Daí um antídoto aqui eu botei a discrição e humildade, né? Se você realmente for humilde, você vai perceber que não se trata de você, se trata da história da pessoa. A sua história vai entrar como um complemento para ajudar em um momento em que ela precisa de esperança. Então, quando for o momento da esperança para a pessoa, você trazer esse testemunho. Mas não antes disso. É, E uma inação por insuficiência. Às vezes você está. É similar ao primeiro ponto, né? Só que o primeiro ponto é você achar que tem que estar curado.
O segundo é você achar que tem que ser perfeito, né? Então você vai começar do jeito que está, né? E aos poucos você vai melhorando, porque sem prática dificilmente você vai consolidar esse conhecimento aí de uma forma mais profunda. Gente, eu vou falando aqui, conforme vocês tiverem dúvida ou quiserem apontar alguma coisa, vocês podem me interromper, tá? Próximo passo aqui é o centro do método, né? Como se fosse, eu botei aqui o GPS da alma humana, que é a bioiatria. Basicamente seria o homem na própria história e estruturar a história como um caminho de salvação. E uma coisa bacana é que a bioiatria, ela não é uma abordagem da psicologia, né? Ela é uma abordagem filosófica. E como filosofia, ela busca essa verdade por detrás, né? Então a filosofia tem essa questão de buscar sempre a verdade. E por isso que eu acho que ela tem muito mais a ver realmente com a nossa metodologia cristã do que propriamente as outras linhas de psicologia. E daí as ferramentas integradas que ele coloca, né, realmente a psicanálise, que é para sair da imaturidade, principalmente, Ehlers e Adler, que é a adaptação social, Zonde com os padrões hereditários e a terapia cognitivo-comportamental com as técnicas validadas, né? Seja de sensibilização. Eu entrei até numa outra ao vivo, num Tira Dúvidas, que eu percebi alguma das técnicas que ele estava trazendo como se fosse a técnica de eu esqueci como é que se chama essa técnica, mas é uma técnica tripartida no TCC, que normalmente o que você faz? Você faz primeiro uma análise do que aconteceu naquele momento, então você busca tentar analisar tecnicamente, depois você analisa o sentimento que você teve, e no terceiro movimento você rotula, como se fosse rotulado, na verdade, o que aquele sentimento está encaixado com aquela realidade, né? Então você começa a entender. Aí tem as distorções cognitivas, né? Que é uma técnica muito bacana que, bem ou mal, estou trazendo aqui de fora, tá? Isso não é falado na aula, mas as distorções cognitivas é uma ferramenta muito poderosa nesse sentido de abordagem para TCC, tá? Enfim, e daí na aula lá, ele traz um caso prático, né, do casal que é imaturo, né? No caso de um casal imaturo, o que acontece? A imaturidade, logicamente, está presa no quarta camada, né? Eles têm um egoísmo muito forte. Daí a ferramenta nesse sentido é a psicanálise e a análise de si. Aí essa ferramenta, por exemplo, do TCC, apesar de muitas vezes se encaixar em outra camada, ela poderia ser utilizada aqui, porque você tem uma análise mais clara de si. Você começa a entender como é que a sua mente tende a divagar para um lado ou para o outro de acordo com essa distorção cognitiva realmente, como que a sua mente está percebendo a si mesma, né? E daí o resultado dessas aplicação dessas ferramentas é a saída da imaturidade e uma estruturação melhor, né? Ou seja, essa estruturação seria a gente inserir o homem na própria história, na própria realidade, e daí estruturar esse caminho dele. Aí aqui eu botei também alguns riscos e antídotos. O ecletismo confuso, né, que eu chamei aqui, é porque tem que tomar cuidado, às vezes a gente fica misturando pode misturar as escolas sem critério nenhum, né? Então, uma coisa importante é a gente usar essa bioiatria, ou seja, essa história da biografia dele como eixo organizador. Se a gente não entende a história, a gente pode ficar perdido em querer solucionar só as emoções que o paciente traz durante aquele momento. Se todo momento ele estiver trazendo uma dor e a gente só solucionar a dor, a gente não está corrigindo, né, essa fratura na biografia dele. A gente está só utilizando ferramentas sem critério, né? Vai ficar É... paliativo, né? Oi? Fica como se fosse um tratamento paliativo, né? Você não trata a raiz, você Exato, trata só o exato, sintoma. exato. Também tem que tomar cuidado com o outro lado, né? De reduzir isso à biografia, ou seja, tudo é uma questão de narrativa, então toda hora, né, a pessoa traz uma dor, aí você, não, peraí, vamos olhar a história, né? Então tomar cuidado também com o oposto que pode acontecer.
Então, o antídoto é reconhecer realmente os limites, né, orgânicos, neurológicos, enfim, reconhecer o limite dessa abordagem. E é, tomar cuidado com essa onipotência metodológica, né? A gente achar que vai resolver qualquer problema. O antídoto realmente é humildade e encaminhamento. Então, a gente perceber quando não é da nossa alçada, né? Todo momento a gente tem que estar, pô, será que eu consigo? Ao mesmo tempo a gente não deve se tornar inseguro no atendimento por conta disso, mas se a gente está achando que resolve qualquer problema, tem um problema aí de humildade realmente, de soberba, porque é óbvio que a gente não vai conseguir resolver qualquer tipo de problema, né? Aí a gente chega aqui quando ele começa a falar dos dois arquétipos, né? Tanto do sacerdote ou do curador e o do mago, né? E daí o do mago é aquele que fala a verdade sem explicar, né? Que tem uma postura mais inspiracional. Ih, ele tá no limite aqui da minha aula, é isso? Ele tá, hum, eu não sei se ele vai encerrar a minha gravação ou se ele vai encerrar aqui a aula, porque eu não pago aqui o Meet. Deixa eu ver aqui. Gente, se cair qualquer coisa, eu crio outro link, tá? Não tem. Aí eu mando para vocês. Mas ele avisou aqui que já está chegando no limite. Mas voltando, então aqui ele fala um pouco do mago, né, que é falar a verdade, ele tem essa postura um pouco mais inspiracional e que ele gera admiração e credibilidade. Por outro lado, o sacerdote, que ele acolhe, que ele cuida e que ele se sacrifica pelo paciente, né? Mais para frente, isso é muito engraçado que depois realmente ele vai abordando alguns dessas características. Mais para frente nas aulas, ele fala sobre o motivo do porquê que é importante a gente também cobrar e cobrar adequadamente. Porque, embora a gente sacrifique por amor, se esse sacrifício ele não te dá algum tipo de retorno, pelo menos para que você possa prover para sua família, você sente como se tivesse um desequilíbrio. Então você não consegue se sacrificar verdadeiramente, né? A não ser que se você for um frei que você fez voto de pobreza, de castidade, de obediência, né? Em que você realmente não tem nem conta em banco, porque você abriu mão de toda. Você, de certa forma, você precisa, né, disso, para que você possa se sacrificar adequadamente. Então, isso ele explica mais para frente. É, Mas esse papel aqui, basicamente, é o que a gente realmente deve adotar durante as consultas. E daí ele traz a metáfora do burro, né? Que nós somos os burros que carregam a verdade no lombo e que somos o envelope da carta de Deus. Aí eu trouxe aqui alguns riscos e antídotos também. Um dos riscos é a gente querer, como curador, a gente acolher toda e qualquer dor com conivência. O que seria essa conivência? A gente, por exemplo, lá no grupo, talvez vocês já tenham percebido que às vezes as pessoas trazem uma dor de um paciente e a pessoa compra aquela dor. Ela imediatamente começa a falar: Mas Deus do céu, como é que pode? Não é possível, né? Caixa alta. Então, o que acontece? A pessoa ela está comprando aquela dor e você acaba não ajudando a pessoa com a verdade, né? Então, a gente precisa trazer a verdade e não só acolher a dor, porque senão a gente está agindo na quarta camada também, né? E daí o antídoto é verdade caridosa. A gente tem que trazer a verdade de uma forma caridosa, porque mais para frente tem essa frase, né, que a verdade sem amor é agressão, né? Porque você está querendo só dizer a verdade sem nenhuma caridade, mas ao mesmo tempo a caridade sem verdade não é a caridade, né? Na verdade, é sentimentalismo. E por outro lado aqui, o mago, a gente tem que tomar cuidado com a vaidade na esfera pública, né? Então, é aquilo que ele sempre fala, de se lembrar que a gente é um envelope, que as pessoas vão falar, nossa, você é demais. Então a gente tem que constantemente se lembrar disso para evitar esse problema. É, Bom, aí aqui
isso aqui foi uma edição minha, a arte da tradução, né? Falar na língua do coração. O que acontece? Muitos pacientes, eu sei que no caso do Kleber isso não é verdade, porque a maioria das pessoas que chegam nele são porque vêm direto da igreja. Mas muitas pessoas, muitos pacientes talvez não venham desse ambiente. Então a gente talvez não possa usar a linguagem cristã diretamente, né? A gente não pode falar que vai ter a vida santa, ou talvez falar da graça, da misericórdia, da justiça de Deus, porque a pessoa vai olhar aquilo e tá, a pessoa tá me trazendo somente algo religioso, né? Então a gente vê aqui sobre uma tradução, em vez de falar de vida santa, vida ordenada, né? Então, a ordenação da vida dele. Aí a misericórdia vira acolhimento. Então, em vez de dizer que a pessoa tem que ter misericórdia do parceiro, né, precisa acolher o parceiro, né? Então, essa palavra mais mundanizada, ela muitas vezes significa mais na mente da pessoa do que a própria misericórdia, que ela não tem o entendimento ainda do que é misericórdia. Então, se eu falar acolhimento, se assemelha muito mais para ela a verdadeira misericórdia do que a palavra misericórdia. Porque a misericórdia para ela é como se talvez ela tivesse a imagem de que é uma coisa totalmente diferente do que realmente é. Então, tomar esse cuidado é importante, né? Aí eu botei que a base que é o caminho, a verdade e a vida, mas o método é uma linguagem mais técnica, científica e, entre aspas, mundana, né? E o objetivo é comunicar a verdade transcendente, sem essa resistência cultural. Aí aqui uns riscos é o relativismo linguístico, né? Ou seja, tanto faz o que eu falo, né? Às vezes, o importante é a mensagem, tem que tomar cuidado, porque a gente precisa ter uma certa precisão naquilo que a gente está falando. Então, principalmente para quem é mais sanguíneo, eu sei que o Kleber não é, porque o Kleber já está bem doutrinado, né, na palavra do Senhor, mas quem é sanguíneo às vezes tem essa tendência, fala de qualquer jeito, não, vou falando, aí mistura os conceitos, né? Então, dependendo de quem você está atendendo, você fala uma coisa, daqui a pouco você diz outra, você quer dizer a mesma coisa, mas aí o paciente fica perdido, porque peraí, você me disse ontem uma coisa, agora você está dizendo outra, né? Então, você tem que ter muita intencionalidade também naquilo que você está trazendo, né? Por mais que você queira adaptar, não é adaptar de qualquer jeito, né? Tanto faz, né? Ao mesmo tempo, tomar cuidado com uma ocultação desonesta, de certa forma, né? Você não quer esconder as intenções reais, né? Então, você tem que ter uma certa transparência. Olha, né? Isso aqui, então a verdade está por trás. De onde veio isso, né? Então, você fala, olha, isso vem por conta da verdade, né? Da minha fé. Então, a minha terapia tem a base de fé. Isso quer dizer isso, né? Então, você não precisa, não é nem escancarar a verdade na cara da pessoa, mas também não ocultar, né? E a diluição do conteúdo. Às vezes a gente quer ficar adaptando muitas coisas, né? Isso é uma coisa particular minha também. Às vezes porque eu tenho um lado melancólico, então eu fico, às vezes, vou adaptar, então tem que tomar cuidado, né? E daí o antídoto é o núcleo doutrinário intocável, né? Então, se a gente for se apegar na palavra de Deus, a gente também está mais seguro nesse sentido, né? É, vamos lá. Aí, depois disso, o que ele fala? Ele fala sobre a graça, a misericórdia, né? É a gratidão? A graça, a misericórdia. A graça e a misericórdia que são as duas primeiras coisas que a gente precisa trazer na terapia. Na verdade, primeiro a misericórdia e talvez depois a graça, né? Aqui a ordem está talvez um pouco invertida. Eu vou começar até aqui com a misericórdia primeiro. Por quê? Porque a pessoa vai te procurar porque ela está com uma miséria na mão. Não tem outro motivo que vai fazer ela te procurar. Dificilmente ela vai te procurar porque ela já está bem e agora que ela está bem, ela falou assim: eu estou bem, mas eu preciso melhorar. Dificilmente vai ser esse o caso. Então, a misericórdia, eu já sei por que que a graça estava antes, porque a misericórdia é uma espécie de graça, né? Então vamos voltar aqui para a graça. É, a graça ele coloca como um mundo, né, que a gente já tem. Não, Então ele traz até a parábola da filha, né, que ele fala que não.
ele chega em casa, encontra a filha mexendo na carteira, e em vez de acusar, ele dá oportunidade para ela confessar, né? E quando ela confessa, ela recebe o perdão e orientação. É, Mas eu fiz até uma tradução aqui. A Clara são todos nós e os pacientes, né? E daí a casa seria a graça que nos rodeia e a oportunidade de confissão é essa misericórdia. Então você dá essa chance da pessoa falar sobre os problemas dela, né? E o perdão é a esperança renovada. É uma descrição da graça, é tudo aquilo que nos rodeia, as nossas circunstâncias, é a nossa instalação na realidade, a nossa biografia é a graça de Deus também. E daí, o que eu trouxe aqui é uma correlação entre graça e gratidão, né? Porque ele fala que da escola do coaching, né? Aí ele fala sobre como a escola do coaching, a gratidão efetivamente é a graça. Eu record. Show. Então vamos lá, dando continuidade. Você. Hum, hum, Vou reduzir aqui. Então, vamos lá. Você está aí no ponto 6? Sim, graça e gratidão. Isso. Daí, uma coisa que eu traduzi, né, que não é exatamente o que ele fala lá, mas é que toda a realidade é sustentada e permeada pela ação de Deus, né? Então, nada existe fora da providência dele, né? Uhum, Então, de certa forma, o mundo todo está imerso em graça. E Deus se manifesta no próprio tecido da vida, né? Então, às vezes a gente não enxerga, mas tudo é fruto da graça. E então se a gente fosse enxergar para esse lado, tudo seria gratidão também, porque a gratidão nada mais é do que a gente enxergar essa graça, né? E estar contente por estar envolto por essa graça, né? uhum, Então aí eu botei aqui a graça é dom sobrenatural e gratuito que nos eleva acima das nossas forças naturais. Ao perceber essa ação divina, o coração naturalmente se abre à gratidão. Ver a graça gera gratidão. Aí eu apontei aqui, mas o inverso também é verdadeiro, né? Quando cultivamos a atitude de gratidão, nossos olhos se tornam mais capazes de reconhecer a graça que já nos sustenta, né? E daí por isso que eu botei esse graça setinha para gratidão e a gratidão com essa setinha para graça. Porque aham, tanto a graça atua na gratidão quanto a gratidão também atua. E isso funciona até no corpo. Quando eu fiz até, por exemplo, eu fiz curso de PNL. A gente uhum, vê isso na prática e é muito a realidade que é o seguinte. Ver isso, nem disse o que é o isso, né? Mas é o seguinte, quando a gente está numa postura mais altiva, a gente tende a ter emoções mais positivas. Se a gente está numa postura mais é, de recolhida, súplica, né? Então de súplica, a gente costuma ter essa emoção mais pesada, sabe? melancólica. Melancólica. Então, a emoção pode ser uma consequência da nossa postura, quanto o contrário também acontece. Algo bom acontece, naturalmente a gente. Então, tanto o corpo atua na nossa alma, quanto a alma atua no nosso corpo, né? Então, é importante a gente ter noção que não é que um seja consequência do outro, mas eles intimamente têm essa correlação e eles conseguem mexer um no outro. E Uhum, aí, assim como a postura do corpo pode favorecer o sentimento e vice-versa. Aí a prática da gratidão dispõe a alma para receber, para perceber melhor a graça, né? Então, quando a gente pratica a gratidão, fica mais fácil também enxergar, porque é que nem aquela. Eu vi. Você conhece o padre Krishna Shankar? aham, Eu vi uma prática muito, um relato dele falando sobre pagação de contas. Ele fala, sempre que eu aprendi, sempre que eu vou pagar uma conta, agradecer a Deus. Fala, obrigado, Senhor, por estar podendo pagar essa conta. Porque muitas vezes é isso, às vezes a gente olha, cara, até poder pagar com- as contas, você ter contas para pagar, né? Parece que é um exagero, mas não, conforme você vai trabalhando isso, vai percebendo que realmente é uma graça, né? A gente podia não estar sendo capaz de pagar essa conta. com- É,
E daí, e quando não é isso, é outra coisa, né? Então, às vezes, a gente não está pagando a conta, mas tem outra coisa que a gente pode enxergar. Então, sempre vão ter pontos que a gente pode tentar. é, Exercer essa gratidão. Exato. É, bom, e daí a gente vai para a misericórdia. A misericórdia é o que o Dr. Jorge fala é que a misericórdia é uma graça super abundante, né? É uma graça extraordinária. Mas basicamente a misericórdia, daí eu fiz uma distinção aqui da miséria e da misericórdia, né? A miséria é uma expressão de indignidade, de limitação, de rigidez e de incapacidade. Se a gente for parar para analisar, o que que isso significa? Ah, Tayla chegou aí, ó. Bom, tá entrando aí. Aí, chegou, tá conectando aí, talvez seja internet. Mas o que que seria isso aqui? Eu botei com muita, eu pensei muito sobre o que que eu ia escrever aqui sobre a miséria, né? O que que é indignidade, né? É, é aquilo realmente, aquilo que é não merecido, né? A gente não é digno. E se a gente parar para pensar, de certa forma, a gente já não é digno. Mas aquilo fica, quando a gente fala que é uma expressão da indignidade, é porque aquela indignidade ela está escancarada, tá nítido para gente que aquilo lá é de alguém que não é digno, né? Uhum. E se a gente. E ela saiu. Deve ter clicado para sair sem querer. É, A é outra a que estava Tayla. participando? É. Ah, A Tayla entrou, aí quando ela abriu a câmera, ela saiu. Ela deve ter clicado para abrir a câmera e saiu sem querer. É, aí o que acontece? A próxima, limitação, né? O que acontece? O que que a gente. Dá um exemplo para você participar aí, Letícia. Dá um exemplo aí de uma peraí, onde miséria. você tá? Ah, tá. Você tá no segundo exemplo de dentro da miséria. Eu falei, É. limitação? Cadê? Eu pensei que já tinha pulado de tópico. Não, De miséria? Um exemplo de miséria? é, Ah, eu acho, assim, no meu ver, né, quando eu falo, nossa, que miséria. Por exemplo, quando a gente tem inveja daquilo que o outro tem de graça e a gente não tem. De graça, uhum, assim, de literalmente graça com G maiúsculo. E a gente não tem, e a gente sentiu uma inveja daquilo, sabe? É uma miséria isso pra mim, assim, miséria do coração, sabe? Miséria da alma. total, total. Então vou pegar esse exemplo que você trouxe. Cara, que fica nítido a indignidade, né? Porque se é graça e a outra pessoa tem e eu não tenho, é porque aquela pessoa tem uma dignidade para receber aquela graça que eu não tenho, né? Então fica escancarada essa indignidade, né? Aí a limitação. Também entra numa limitação, que é o seguinte, a limitação de, de não conseguir ser diferente, talvez, né? Que você está preso. Aí tem a rigidez também, né? Uhum, A pessoa, ela não consegue enxergar diferente. Então, ela é incapaz, ela é rígida, está limitada e ela é indigna. Então, assim, eu usei essas palavras aqui, eu acho, com muita intencionalidade, porque elas traduzem muito bem o que que é a miséria que essa pessoa está vivendo. Então, se ela traz para você uma dor e a dor dela é porque ela tá apontando o marido e falando assim, ele tá lá sendo feliz e eu tô aqui, né? Cara, ela tá numa miséria, porque ela tá com uma Isso. inveja e tudo bem que ela pode estar tem uma injustiça do marido porque ele tá sendo feliz sem ela. Ah, Sim. cadê? A Luciana tá aí. Não tem como deixar para entrar automaticamente? Não, sempre fala que você vai autorizar. É, vamos ver. Eu não conheço a Luciana. Deve Boa ser noite, do Luciana. outro grupo. Então, assim, eu particularmente gostei disso. Ah, ela não é do nosso grupo mesmo, mas ela só. Tudo bem, Luciana?
A gente está falando aqui agora da aula um, na parte que ele fala sobre a misericórdia, né? Daí eu estou dizendo aqui para Letícia que eu anotei a miséria antes, separei da misericórdia a miséria, para a gente poder abordar exatamente o que que é a miséria, para ficar uma coisa muito clara. Porque se a gente tem que ter misericórdia, a gente precisa conseguir identificar a miséria, né? Então, a miséria é quando a gente identifica de forma nítida, né, a indignidade de uma pessoa, a limitação dessa pessoa, a rigidez dessa pessoa e a incapacidade dessa pessoa, né? Então ela trouxe aqui o exemplo de alguém que, por exemplo, vê alguém feliz e ela não consegue ficar feliz porque aquela pessoa tá com uma graça com V maiúsculo, né? E eu tô invejando aquela graça. E daí eu trouxe um exemplo complementar, né? De, tipo, a esposa chega e fala assim: ah, ele tá lá sendo feliz e eu tô aqui, né? Então, de certa forma, por mais que tenha aquele sentimento da injustiça, né? Porque é compreensível, ao mesmo tempo é uma miséria porque ela não consegue, né? Ela tá presa nesse Ver o além. sentimento, né? Ver além. Ela está presa nesse sentimento de, de inveja, de certa forma, né? Que não era para ser inveja, mas aí isso é outra conversa, que a gente está querendo identificar a miséria, porque é uma miséria, ela está lá se sentindo dessa forma. E daí o que que a gente faz com a miséria? A gente tem misericórdia, né? Quando a gente consegue identificar a miséria, é quando a gente consegue ser misericordioso. Mais cedo, eu estava falando em outro aspecto sobre como o pessoal, às vezes, no grupo, fala muito sobre pegar a dor dos outros, né? E também uma outra coisa que às vezes acontece no grupo é o extremo oposto, né? Então, de um lado, a pessoa compra a dor do paciente de uma forma muito imediata, e por outro, às vezes a pessoa não compra de jeito nenhum. A pessoa bate lá e fala: não, a verdade é essa aqui. E daí ela peca pelo outro extremo, que a pessoa não tem misericórdia. Ela não consegue enxergar a miséria que a pessoa está inserida para oferecer misericórdia antes de querer tratar. A pessoa quer chegar com um remédio sem anestesiar, né? Como se fazer uma operação se a pessoa, com a pessoa acordada e cortar a pessoa o peito aberto, ela fosse sobreviver, né? E apesar de eu estar sendo exagerado aqui, acaba sendo similar, né? A pessoa vai fugir disso. Ela não. Pô, peraí, você quer me operar aqui de peito aberto, né? Antes me anestesia aqui de alguma forma, né? Eu não sei se essa minha analogia Eu ajuda um entendi. pouco, mas. Ah, a Tayla voltou. É, Mas aí eu trouxe aqui ainda uma observação, né? Se entregamos verdadeira misericórdia ao nosso paciente, né, cheio de miséria, ensinamos ele a fazer o mesmo com os outros, né? Porque é isso, a melhor forma da gente conseguir fazer também com que esse paciente tenha misericórdia para o outro é se a gente começa entendendo que ele é digno de receber a mesma coisa que a gente quer que ele passe adiante. Então, acho que por isso que ele bate muito sobre a importância da, da graça e da misericórdia, né? Porque para ter misericórdia a gente precisa entender da graça, mas ao mesmo tempo, para oferecer misericórdia, a gente precisa entender sobre a miséria. E para entender sobre a miséria, por isso que eu separei aqui, né? Eu não sei se a Luciana já estava ou não, mas o que eu expliquei, tanto para a Tayla quanto para a Luciana que estão aí agora, é que a importância da gente separar a miséria da misericórdia para a gente identificar especificamente o que que é a miséria, né? Então, para mim, eu pensei bastante sobre o que escrever, que é isso, é a expressão da indignidade, da limitação, da rigidez e da incapacidade de uma pessoa. E daí eu acho que isso a gente pode traduzir para qualquer situação, né? Se a pessoa está em situação de rua, assim, é óbvio que nós não somos dignos de nada e ninguém é digno de morar na rua. Mas aquilo é a expressão da indignidade, aquilo está escancarado, né? Se a gente trazer de novo para aquela questão da inveja, a pessoa ela está ali, ela tem uma inveja porque ela tem uma rigidez, uma incapacidade de enxergar o bem
e de aceitar ou de, né? Então, eu acho que a gente pode trazer várias expressões de miséria que vão se encaixar muito bem com essa parte aqui. Aliás, pessoal, eu enviei esse arquivo aqui para a Letícia, depois eu posso enviar para vocês poderem abrir aí no computador de vocês. E daí tem aquela pergunta que o Doc faz, né? Que é, você está preparado? Porque os pacientes terão muita miséria, né? Você precisa conseguir entregar misericórdia. E daí ele dá até relatos fortes, né? De coisas que acontecem, de situações que acontecem que a gente tem que estar preparado. Só que, ao meu ver, essas situações mais fortes, elas se encaixam no primeiro caso que eu estava trazendo, que é mais fácil, talvez, até você querer entregar misericórdia, porque é uma coisa mais empática, né? Te traz. E daí o seu risco tem que ser de você não entrar nisso de forma muito sentimentalista. Mas, ao mesmo tempo, ali se torna um pouco mais fácil de você encarar. Mas talvez tenham outras situações que a pessoa vai trazer que você talvez não consiga. E daí tem, eu não sei onde é que é, aqui. Os pacientes que mais vão precisar desse amor, dessa misericórdia, são os mais chatos, são os mais pedantes, são aqueles que são céticos, são os vulgares, sabe? A pessoa às vezes é extremamente vulgar, fala de qualquer jeito, tá nem aí para você, parece que ele tá falando com você só porque é tua obrigação, né? E esses também estão numa posição de miséria. Se a gente não conseguir entender que isso é uma miséria e uma miséria das grandes, talvez a gente também não consiga salvar essa alma, né? E para isso a gente precisa se abraçar, se amar, né? E se curar. Porque esse ato de misericórdia também, isso é importante ressaltar, ele não se sustenta racionalmente. A gente não está aqui simplesmente dizendo que, olha, né, contanto que tem em outra parte, eu não me lembro aonde que eu fiz essa anotação, mas é sobre o atendimento em que, antes de entrar, eu acho que está na estrutura do atendimento do, da aula 2, que é o seguinte, a gente precisa, antes de entrar, pedir a Deus para ajudar, porque essa misericórdia vem também como graça, né? Então, a capacidade de ter essa misericórdia vem da graça de Deus, porque ela não vai se sustentar somente com a sua mente dizendo, eu preciso amar essa pessoa. Não, eu preciso pedir ajuda a Deus para que eu possa amar essa pessoa e entregar essa misericórdia, né? E daí tem aquela questão de que terapeuta precisa de terapeuta e de diretor espiritual. Isso eu falei um pouquinho no início com a Letícia. E a gente precisa estar preparado para esses relatos pesados, né? É, E se a gente está disposto realmente a ser morada, né, para essa miséria do outro, porque é como se a gente dissesse, me dá, eu mato no peito, né? A gente acolhe, vem aqui. E daí a gente recebe essa miséria em nós mesmos. Aí, umas citações que eu botei aqui, né, aquele conte-me tudo, não me esconda nada, isso para mim ficou muito gravado, porque na minha história pessoal, eu tenho uma pessoa importante na minha vida que falava muito isso comigo. E daí eu sempre achava curioso, eu me sentia muito querido, né? Conte-me tudo, não me esconda nada, né? E eu falo assim, essa pessoa realmente quer saber de mim, né? Então, ela vinha com essa, de certa forma, com uma leveza trazendo isso, né? E eu achava muito bacana. E eu acho que deve ter alguma coisa a ver. Essa frase tem alguma coisa. O Dr. Jorge fala que foi alguém que também usou com ele, né? Só que eu acho que tem alguma coisa a ver com psicanálise, porque essa pessoa fazia muita psicanálise, eu acho que deve vir de alguma linha, talvez freudiana aí, essa frase. Mas a segunda frase é: tu te tornas eternamente responsável por aquele que cativas, né? Isso aqui é do Pequeno Príncipe. Não sei quem já leu aqui Pequeno Príncipe, mas ele aborda isso, né, com a raposa. Porque essa é a verdade. De certa forma, você entender que você cativando, às vezes, um paciente, aquele paciente ele vai se sentir, de certa forma, dependente. E por isso também que é importante a gente entender que a gente é só um envelope e a gente é o burrico, né? Porque senão a gente, às vezes, pode cair na soberba ou no orgulho.
e Senhor me faça capaz de amar, que é a frase que eu falei de antes da sessão, que é sempre importante a gente fazer essa súplica antes de entrar. É, vamos lá, depois é sobre a consciência do terapeuta, né? E entender que dificilmente a gente vai estar na oitava camada para cima para atender, porque o Dr. Jorge fala que o ideal é que estejamos acima da oitava, né? Mas mais importante do que estar na camada é a consciência, né? É a consciência se eu estou agindo por afeto ou com consciência, porque, como eu disse lá, às vezes a pessoa vai trazer uma dor e talvez isso você se identifique muito, né? E essa identificação pode trazer com que você haja com afeto e não necessariamente com a consciência. E perguntar se você está agindo com amor e com misericórdia, né? Sobre o controle e a técnica. Isso aqui é muito importante também. A gente tem um delírio de que a gente tem um controle sobre os sentimentos e reações. A gente, eu preciso estar sob controle. A gente não vai ter controle total. Por isso que é importante a gente sempre estar trazendo, de certa forma, Deus para a nossa terapia, para a gente entender que a gente não tem controle total. A gente pode ter consciência, mas a consciência vai mostrar até onde vai o seu controle, né? E daí isso volta para a questão do amadurecimento e a camada que você vai tendo, porque conforme a gente pode ir tendo mais consciência sobre a nossa falta de controle, a gente também pode ir amadurecendo, de certa forma, essa capacidade de melhorar o nosso controle sobre aquilo que a gente está fazendo, né? É, Aí ele traz a questão da meditação, que é uma excelente forma. Ele fala sobre meditar sobre a morte da esposa, sobre a morte dos filhos, e ele fala como essa meditação é importante. E daí ele fala também que o meditar, aí ele fala de uma fala de um amigo dele, né? Ele fala, amigo meu trouxe uma tirada que é muito boa. O meditar não é estar preparado para o futuro, né? Mas ele é para melhorar o agora, porque a gente não medita a morte do nosso cônjuge para estar preparado para quando ele morrer. Agora que eu já meditei muito sobre a morte dele, ele morreu, vai ser tudo tranquilo. Não. A gente medita sobre o futuro para que no presente a gente haja melhor, né? Então isso tem a ver com o caminho. Acredito que a tônica da terapia e da bioiatria é tudo voltar para a biografia sobre o caminho, né? Então acho que quando a meditação, ela é sobre o futuro, mas tem mais a ver com agora do que com o futuro propriamente dito, né? Aí eu trouxe uma coisa, essa é uma anotação minha, né, que conduzir excessivamente no técnico é como querer controlar o Self 2. Self 2, ele vem de um livro que se chama O Jogo Interior do Tênis, né? Esse livro, ele fala que a gente tem o Self 1 e o Self 2. Um é como se fosse a mistura do corpo com a alma, o outro é como se fosse a alma e o superego, tá? Mas basicamente é o seguinte, às vezes a gente quer fazer as coisas muito racionalmente e a gente não entende por que que as coisas não estão caminhando melhor. Por quê? Aí eu trouxe um exemplo, é que nem a gente querer surfar aprendendo física. Não vai rolar, não vai acontecer, né? Se você não entrar na água, não for querer surfar a mesma coisa no paciente, trazendo para a realidade da terapia, se a gente não mergulhar no processo, se a gente não querer sentir a dor, se a gente não quiser abraçar e entender realmente a dor do outro, a gente querer somente vivenciar isso como se fosse com um escudo, né? Porque o que acontece? O problema de mergulhar é que você pode se afogar, e é isso que vai acontecer provavelmente nos nossos primeiros atendimentos. A gente não conseguir sustentar aquela dor do outro sem cair, porque é importante a gente sustentar essa dor, mas talvez não seja o que a gente consiga fazer no primeiro momento. Mas ao mesmo tempo a gente não pode se esquivar dessa dor, né? Querendo olhar de uma forma muito objetiva. Porque se a gente olhar de uma forma muito crua, aí beleza, a gente não consegue evitar cair na dor, né? Mas a gente também não vai gerar uma conexão genuína. Então eu trouxe esse alerta aqui, né? É, Aí vamos aqui no alerta propriamente dito. Algumas dores nos farão sentir tão em sintonia com o paciente que podemos nos desequilibrar também. Aí é a solução. Reconhecer a dor, reconhecer a sua limitação e a sua falta de visão, que às vezes a dor está tão grande que você fala assim, olha,
nesse momento, né, reconhecer em si, né, não necessariamente para o paciente, mas reconhecer, olha, que eu estou limitado, reconhecer que às vezes talvez bata uma sensação de desespero e oferecer essa esperança, né, oferecer a Deus. E daí, o que que isso aqui, esse passo a passo aqui, permite também, de certa forma? É você, na hora que você reconhece essa limitação, você falar para o paciente, olha, eu vou precisar pensar a respeito, né? Ou então eu vou orar a respeito disso, eu vou meditar a respeito disso, porque é mais importante o seu paciente ter confiança em você pelas suas atitudes do que você tentar convencer ele com uma mentira, né? Porque bem ou mal você dizer que você tem uma resposta ou tentar conduzir ele quando você não tem como conduzir ele é uma mentira, né? E daí aqui o testemunho precede o argumento, né? Então isso aqui é extremamente importante. Se a gente tem um testemunho de que a gente realmente vivencia isso, a gente não precisa de argumento nenhum para ele, porque o testemunho vai dizer, né? Então, o testemunho de tipo, não sei o que você pode fazer agora nesse momento, é um momento de eu parar e pensar um pouquinho a respeito. E depois a escutativa, né? Então, a escutativa é extremamente importante. A gente tem que se perguntar se a gente está realmente atento ao paciente. E daí, nisso, eu trouxe isso aqui, foi uma anotação minha, tá? Que eu achei muito importante. O que o paciente está trazendo? Ele é biográfico ou uma narrativa provavelmente manipuladora, tá? Isso aqui não é algo que talvez seja no primeiro encontro, tá? Até porque cada um tem as misérias e tudo mais. Então, às vezes, até uma narrativa manipuladora pode ser uma miséria do paciente. Mas o que que eu estou querendo dizer com isso aqui, tá? Se for biográfico, é algo que veio da história dele. E como vindo da história dele, é uma dor real, verdadeira, tá? Mas talvez não seja da história dele. Seja simplesmente ele querendo que outros se encaixem na história dele. Então, é uma narrativa que ele conta. E daí a gente precisa aprender também como a gente vai abordar esses casos. Daí, na narrativa, eu coloquei aqui. Que o nosso papel vai ser questionar o papel dessa narrativa sem acusar ele de estar criando uma narrativa, né? Então a gente tem que investigar. Será que essa narrativa é uma sede de controle? Às vezes o paciente vai ter uma necessidade de controle. Ele está contando aquela coisa porque ele quer estar em controle sobre o que está acontecendo. Então o que está acontecendo não é um problema, sabe? Não é problema comigo, é um problema com o outro, né? E daí eu quero que aconteça de tal forma. Ou então, às vezes, é um medo de abandono. Ela começa a contar a história por quê? Porque ela não quer que você mesmo, como terapeuta, abandone ela, porque ela tem medo de ser verdadeira, né? A Luciana voltou. É, então, às vezes, a pessoa ela vai ter o medo de se abrir, o medo de abandono, né? Então, ela conta uma mentira porque ela quer ser benquista. Se ela quer ser benquista, ela está querendo ser abraçada. Então é uma miséria, né? Mas aí a gente já identificou, a gente precisa entender se essa mentira é porque é por controle ou é por medo de abandono. É, ou então pode ser simplesmente um modelo, o padrão familiar. Então a gente precisa saber ir questionando esse paciente. Isso aí foi uma observação exclusivamente minha, tá? Não tá nessa aula, mas foi o que me veio muito quando a gente começa a entender que quando a gente está escutando mais ativamente o paciente, se algo em você às vezes está incomodando, pode ser que seja uma dessas coisas, porque é uma narrativa e não é, algo verdadeiro, né? Contanto que o próprio Dr. Jorge fala para atender separadamente, porque às vezes, se for os dois juntos, vai ser uma lavagem de roupa suja, né? Então, vai ter algum tipo de narrativa, vai ter, porque bem ou mal, uma dor biográfica surge de uma quebra da biografia dela que automaticamente é uma nova história, uma nova narrativa, né? A grande questão é, será que essa narrativa é manipuladora? Aí a gente entra no final da aula um, que são os níveis de amor. Aí tem o desejo, o afeto e o amor verdadeiramente, né? O amor pleno, né? Que é o amor caridoso, servidor, imerecido, misericordioso e agape.
É, bem ou mal, aqui eu tenho uma outra aula um que eu acho que nessa parte aqui que eu fiz aqui, é, essa anotação, acho que nessa parte aqui está um pouquinho mais bem trabalhada, as três níveis de amor. Ó, o desejo, ele é interessado em busca do próprio bem, ou seja, aquele desejo é muito voltado para o desejo concupiscente, né? Ou seja, da carne. O afeto, ele é um pouco mais misturado. Aqui eu botei, está baseado em sentimentos, mas ele é baseado também no relacionamento, tá? Então, ele afeto, ele não é só sentimento, mas o relacionamento, ele tem um quê de sentimentalismo ali, né? E, bem ou mal, o agape, né? Então, essa evolução aqui é natural de todo ser humano, né? E a gente, por exemplo, até Pedro, né? Jesus na Santa Ceia, Pedro fala, né, que vai se entregar para Jesus, Jesus diz, né, para ele, né? Fala assim, tu se entregarás por mim? Te digo que até o cantar do galo me negarás 3 vezes, né? E daí Pedro vai lá, nega 3 vezes, e no dia seguinte Jesus fala, né, que é, Pedro, tu me amas, né? Ele pergunta 3 vezes. As duas primeiras vezes que ele pergunta se Pedro ama, ele pergunta se tu me agape. E Pedro responde filia. Filia é esse amor mais de irmão, né? De afeto. Então Pedro, quando responde Jesus, ele responde: Você sabes que eu te amo com esse amor, né? Com esse amor de afeto, com esse amor de irmão. E daí, na terceira vez, Jesus, em vez de perguntar se tu me agape, ele pergunta, tu me filias? Né? E daí Pedro responde, tu sabes de tudo, né? Então Pedro também já estava mais humilde, porque ele já não alegava que conseguia amar da forma como Jesus amava, né? E isso, de certa forma, é muito bonito. Então, a gente está nesse processo, porque o amor, agape, é muito exigente, né? Mas a ideia é que a gente caminhe para lá cada vez mais, né? É, aí tem um equilíbrio fundamental. Eu não sei se você está com. Você consegue abrir esse outro para a gente acompanhar junto? Eu abri na hora que você falou Ah, que tá. ia olhar. Porque já tá os dois aqui na aba do Google. Ah, então tá bom, perfeito. É, aí tem aquele equilíbrio fundamental, né? Que a verdade sem amor é crueldade, né? Travestida de justiça, porque a pessoa que é muito colérica, principalmente, ela, eu estava dizendo só a verdade, eu tenho que dizer a verdade. Peraí, mas essa verdade sem caridade, sem misericórdia, você está travestindo essa como justiça, né? Porque, estou sendo justo, estou falando o que tem que ser dito. Não, na verdade, você está justificando a sua cólera, justificando a sua ira, para dizer a Uhum. verdade, né? Você está se fingindo de justo. Não, eu sou justo, eu estou falando somente o que cabe ser dito, né? Não. Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, se você tem caridade, né, sem verdade, é sentimentalismo, né? Travestido de amor, né? Ou seja, amor sem verdade, né? Ele não é agape de verdade. Porque você está dizendo que ele é uma coisa que não é, porque se não tem verdade, não, você está simplesmente querendo fazer isso para ganhar aprovação, enfim, para não gerar desaprovação. Isso me lembrou até o que eu falei hoje mais cedo, estava falando, né? Então, como é que se fala em Apocalipse, né? Que os covardes não herdarão os reinos do céu. Então, se a gente tem medo de falar a verdade, né? Tem isso também, né? É importante a gente conseguir dizer a verdade. Então, o equilíbrio entre esses dois é bem difícil. É como se fosse realmente uma corda bamba, né? Você cai para um lado, você fala a verdade sem caridade, para o outro você fala, você é caridoso, teoricamente, né? Mas na verdade está sendo só sentimentalista. E daí tem o exemplo aqui prático, a situação paciente em relacionamento destrutivo, né? Coitadinha, não vou pressionar, né? Mas a verdade é que eu amo você o suficiente para dizer a verdade, que a verdade vos libertará. Uhum. E daí tem que tomar cuidado, né, com a frieza, é, a verdade sem acolhimento, né? Aí a dosagem é equilibrar.
no sentimentalismo tóxico, né? Só acolhimento, zero confrontação, né? Aquela terapia do ego, é aquela terapia clássica né, os psicólogos muitas vezes trazem isso, são simplesmente acolhimento, né? Ah, não, você precisa se amar, se cuidar, né? Então você tem que tomar cuidado porque você precisa ter a coragem de amar com a verdade, né? Então nem tudo vai ser bonito, nem tudo vai ser afago. E não pode confundir os níveis também. Exigir um agape quando a pessoa está em desejo. A pessoa, você precisa conseguir. Aí tem a história, né, que eu trouxe de Pedro, né? Você precisa encontrar a pessoa onde ela está. Jesus encontrou Pedro onde ele estava, né? A terceira pergunta de Jesus foi: Pedro, tu me filias, né? Ou seja, tu me ama do jeito não perfeito, né? E Pedro sabe que amava desse jeito, né? Por isso que ele até abaixa a cabeça, né? Tem aí abaixa a cabeça porque foi a terceira vez, porque ele mudou o termo. Aí pode ser enxergado de várias maneiras, né? Mas e daí a proteção espiritual, né? Que aí botei aqui a tríplice blindagem, que é diretor espiritual mais intercessor, um terapeuta pessoal e cuidados físicos e limites, né? Então, cuidar tanto do corpo, da alma e do espírito.